E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim e estamos juntos para resolver mais um exercício do curso que em alguns lugares é conhecido como curso de séries, em alguns lugares é conhecido como curso de cálculo 4. Mas é aquela disciplina que retrata sequências, séries, somatórios. Se vocês tiverem alguma ideia de exercício, de algum enunciado interessante para a gente trabalhar junto no futuro, vocês podem deixar um comentário aí embaixo ou entrar em contato comigo, aqui ó, passando o meu contato, para sugerir exercícios que sejam interessantes, que tenham alguma coisa legal para a gente comentar e ver juntos. Espero que vocês gostem. O exercício de hoje é um clássico, ele é bem divertido de fazer, você pode depois conferir o resultado com a calculadora, é um negócio legal de se ver. Bora lá, vamos começar? Então vamos começar o nosso exercício resolvido de séries, ou cálculo 4, dependendo de onde você estuda. Começando, como de costume, com o enunciado. O enunciado ele é um pouquinho mais rebuscado do que a média dos exercícios que a gente tem feito. Ele diz o seguinte: considere a sequência AN dada por A0 vale a raiz de 2, primeiro termo da sequência raiz de 2. AN mais 1, que é o jeito genérico de dizer o sucessor de um termo, ele é raiz de 2 vezes AN. Então, cada termo ele é raiz de 2 vezes o anterior, para qualquer n a partir do zero. Determine se essa sequência converge e, caso converja, determine o valor para o qual ela converge. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber algumas coisas. Primeira coisa, um teorema de convergência de sequências que diz que se você tem uma sequência que é limitada, ela está presa entre dois valores, ela é maior ou igual que o número e menor ou igual que outro número, a gente tem o intervalo fixo dentro do qual ela está limitada, e monótona. Monótona é uma palavra que junta o conceito de crescente, ou a sequência é sempre crescente, todos os termos são sempre obrigatoriamente maiores que o anterior, ou estritamente decrescente, cada termo é obrigatoriamente menor ou igual que o anterior. Ou a sequência só cresce, ou a sequência só diminui. Monótona é o termo que junta os dois, ela não é oscilante, como por exemplo a sequência 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, que ela fica aumentando e diminuindo de acordo com o termo. Então, se a sequência é limitada e monótona, então essa sequência com certeza converge. A gente vai usar esse teorema para resolver o exercício. Além disso, a gente também precisa saber uma proposição. Se você tem uma sequência n que converge para A, então a sequência de AN mais 1 para n tendendo a infinito, converge para o mesmo A. Que se você tem uma sequência que converge, por exemplo, para 5, 4, 4.9, 4.99, 4.999, esses termos estão tendendo a 5. A n mais 1 é a mesma sequência, mas começando um termo antes. Então, se a gente começar a sequência a contar de 4.9, 4.99, 4.999, ela também converge para o mesmo valor. Então, se uma sequência converge para um valor, começando a contar essa sequência um termo, depois ela converge para o mesmo valor. Além disso, para esse exercício a gente vai precisar de uma ideia chamada indução finita. Se a gente quiser provar um fato ou uma propriedade sobre números naturais, um jeito de dizer isso é provar que a propriedade vale para o primeiro elemento da sequência e provar que, se ela valesse para um termo genérico, ela vai valer para o sucessor dela. Que a ideia é que a gente prova que ela vale para o primeiro, e se a gente provar que ela vale para o sucessor de alguém que vale a propriedade, como ela vale para o primeiro, ela vale para o sucessor e vale para o segundo. Como ela vale para o segundo, ela vale para o sucessor, ela vale para o terceiro. Como ela vale para o terceiro e vale para o sucessor, vale para o quarto. E assim por diante, então ela vai valer para todos os naturais. Isso é indução finita. E vamos começar a resolver esse exercício. Primeira coisa, vamos olhar para a sequência dada e vamos tentar entender um pouco como ela funciona. A gente tem aqui a sequência dada, isso aqui foi copiado descaradamente no enunciado. O primeiro termo, o termo A0, ele vale raiz de 2. Isso foi dado, então se n for 0, a gente tem raiz de 2. Para determinar o próximo termo, quando n for igual a 1, a gente precisa pegar nessa expressão aqui de baixo, trocando n por 0, a gente tem A1 vale raiz de 2 vezes A0. Como A0 é raiz de 2, então a gente tem raiz de 2 vezes raiz de 2. O próximo termo da sequência, a gente usa aqui de novo essa lei do sucessor que foi dada. O sucessor ele é raiz de 2 vezes o antecessor. Então, para n igual a 2, A2 vale raiz de 2 vezes A1. E A1 a gente acabou de calcular, ele é raiz de 2, raiz de 2. Então, o terceiro termo da sequência, quando n for 2, ele é raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. E assim por diante. E assim por diante. Cada termo ele é raiz de 2 vezes o último termo calculado. A gente tem uma sequência que é raiz de 2, 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 raiz de 2. E assim por diante. Para provar que essa sequência converge, eu vou usar o teorema de que ela é limitada e monótona. Eu vou começar provando que ela é limitada. E para provar que ela é limitada, a gente precisa provar que ela é limitada tanto por baixo quanto por cima. Inferiormente, é fácil ver que os termos são sempre maiores ou iguais que zero, porque cada termo da sequência ele começa com um número positivo, raiz de 2, e a gente vai sempre multiplicando e tirando raiz de números que são positivos. Então não importa o que você faça, o resultado final é positivo. Superiormente eu vou provar que essa sequência é menor ou igual que 2,
só que eu vou provar isso usando indução finita. Para usar indução finita, a gente tem que provar dois fatos. Primeira coisa, que o primeiro termo da sequência é menor ou igual que 2. O primeiro termo é dado, ele é raiz de 2. Esse número é com certeza menor que 2. E aí o segundo passo da indução diz que se a ideia for válida para um termo genérico, a gente precisa provar para o sucessor. Então se a gente tem um termo genérico que vale menos que 2, ele é menor ou igual que 2, o sucessor da sequência ele é raiz de 2 vezes o anterior. Como o termo anterior ele é menor ou igual que 2, então esse raiz de 2 vezes a n ele é menor ou igual que a raiz de 2 vezes 2, que é a raiz de 4, que é 2. Então, se um termo qualquer for menor ou igual que 2, obrigatoriamente o próximo é menor ou igual que 2. Como o primeiro termo era menor que 2, então o próximo termo é menor ou igual, e aí como ele é menor ou igual, o próximo termo é menor ou igual, e como ele é menor ou igual que 2, o próximo termo é menor. E isso prova que todos os termos da sequência são menores ou iguais que 2. Por isso, a gente tem que a sequência é limitada entre 0 e 2. Agora eu vou provar que essa sequência é crescente. Para provar que uma sequência é crescente, a gente pode ver a diferença entre dois termos consecutivos, para ver quem é maior e quem é menor. A gente pode tentar ver a razão entre dois termos consecutivos, para ver quem é maior e quem é menor. Ou a gente pode ver a derivada. Para esse caso, como a sequência é feita usando multiplicações, a razão funciona melhor. Porque com divisão a gente pode cortar mais coisas, já que a sequência é dada por multiplicações. Aqui é dado que a n mais 1 vale a raiz de 2 a n. Eu vou calcular a divisão entre o sucessor e o antecessor, a n mais 1 dividido por a n. A n mais 1 é raiz de 2 vezes a n, e isso a gente pode simplificar porque raiz de a n dividido por a n dá raiz de a n embaixo. Porque tecnicamente a n é a raiz de a n ao quadrado, então a gente estaria cortando uma das raízes. E aqui a gente tem o fato de que a gente provou que essa sequência é limitada. O a n está entre 0 e 2. Então, raiz de 2 dividido por raiz de uma coisa que é menor que 2, a gente tem um número maior em cima do que embaixo. Então, essa divisão ela vai ser maior que 1, porque se o número de baixo é menor que o de cima, na divisão de frações o resultado total é com certeza maior que 1. A divisão a n mais 1 por a n é maior que 1. E como os termos são positivos, eu posso jogar multiplicando a n. A gente tem que o a n mais 1 é sempre maior que o a n. Isso prova que isso é a definição de dizer que a sequência é crescente. O sucessor é sempre maior que o antecessor. Como a nossa sequência é limitada e crescente, que é um jeito de dizer que ela é limitada e monótona, a sequência com certeza converge, que é a aplicação do teorema. Como ela é limitada, ela é crescente, isso implica que ela converge. A gente ainda não sabe para quanto, mas ela com certeza converge. Vamos fazer de conta que ela converge para algum número A, que a gente não conhece ainda. Como a sequência converge para a sequência dos sucessores converge para A. Era aquela proposição que a gente revisou no comecinho do vídeo. Então, o limite n tem n infinito de an é o limite n tem n infinito de an mais 1. Se o limite de an valer azão, a n mais 1 é a mesma coisa que raiz de 2 a n. E o limite de an é o mesmo azão. Então, quando a gente resolver o limite, aqui vai ficar raiz de 2 vezes a. Então, a gente tem a equação a igual raiz de 2a, elevando ao quadrado, a quadrado vale 2a, que é uma equação de segundo grau com duas raízes possíveis. Ou a igual a 0, ou a igual a 2. A igual a 0 não convém, porque a sequência começa com raiz de 2 e ela é crescente. Ele nunca vai poder convergir para 0. Por exclusão, a sequência tem que convergir para 2. E a gente encerra o exercício por aqui, dando destaque, e depois dando mais destaque ainda. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. Esse exercício ele é um clássico da parte de sequências. É um exercício bem interessante, é um exercício bem comum em prova. Tem uma outra variante dele que eu pretendo fazer no futuro um vídeo sobre essa variante. É quando você tem somas ao invés de multiplicação dentro da raiz. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer, vocês podem deixar comentários aí embaixo. Ou entrar em contato comigo aqui, ó, pelo contato que está passando aqui do meu lado. Foi um exercício divertido, eu gosto bastante dessa parte de sequências. Mandem coisas de séries, eu gosto de resolver exercícios de séries, eu acho que é um tópico bem legal. E eu espero ver vocês no futuro. Até lá!